Olá pessoal, Polônio Hipólito aqui com vocês, com as nossas costumeiras videoaulas. E hoje nessa videoaula vamos falar sobre encurvatura, uma explicação mais detalhada sobre a encurvatura, o que é e a sua finalidade. Então pessoal, mas antes de começar a nossa videoaula, vou pedir para vocês ir lá no vídeo, deixar seu like, comentar aí que eu acho que o Instagram está boicotando nossos vídeos, não está repassando. E lembrar também de indicar para um amigo que gosta de aprender sobre cavalo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante ele, tá bom? Então vamos começar falando sobre encurvatura. O que é encurvatura? Eu peguei umas imagens, são imagens da internet, autor desconhecido. Inclusive, se você for o autor dessas imagens e estiver assistindo o vídeo, deixa no comentário aí que eu vou acreditar direitinho. A encurvatura nada mais é o movimento que o cavalo faz de dobrar, vamos dizer assim, dobrar o corpo dele para o lado, arquear esse corpo, tá bom? E a encurvatura vai ajudar bastante o seu cavalo a trabalhar o posterior, a colocar o posterior embaixo da massa, a conectar o canto da boca com o posterior, para toda vez que você pegar no canto da boca dele, o cavalo reunir, colocar o pé embaixo da massa, tá bom? Então, nas paradas, onde você precisa de uma reunião, uma postura, e que o cavalo faça força colocando o pé embaixo da massa, tudo isso vai começar com a encurvatura, onde o cavalo aprende a trabalhar esse posterior. No spin, onde o cavalo tem que olhar para dentro, apoiar o peso no posterior, deixar uma frente mais leve, sendo guiada pelas rédeas, tudo isso é trabalhado na encurvatura, tá bom? Então a encurvatura é importante para todo o processo de doma e treinamento do cavalo, porém existem algumas questões que necessitam ser analisadas, tá bom? Para você fazer uma encurvatura correta, para não ter perigo de cair na falsa encurvatura, tá bom? Eu vou mostrar nas imagens para vocês a diferença entre uma encurvatura correta e a falsa encurvatura. Vamos lá para a primeira imagem? Essa é a primeira imagem que nós postamos aí. Notem que são dois cavalos um ao lado do outro. Os dois estão encurvados, porém tem um cavalo que está na falsa encurvatura e o outro está na encurvatura correta. Olhando essa imagem aí, vocês conseguem analisar assim e descobrir qual é o cavalo que está encurvado corretamente? Bom, acertou quem escolheu o cavalo da direita, tá? O cavalo da direita está na encurvatura correta e o cavalo da esquerda está na falsa encurvatura. Vamos descobrir o porquê. Se vocês analisarem os dois cavalos olhando de cima, o cavalo da direita, esse que está com a marcação azul por cima do dorso dele, notem que todas as patas estão embaixo do cavalo, o focinho, a cabeça do cavalo ela está encurvada para dentro, porém o chanfro dele em relação ao solo está numa posição perpendicular, tá bom? Você não consegue ver muito um chanfro, uma cabeça inclinada para dentro, ela está encurvada e todas as patas estão embaixo dele, empurrando o corpo em direção ao focinho. O cavalo da esquerda, se vocês repararem, ele está com uma falsa encurvatura, porque o principal que acontece aqui de errado nele é essa angulação mais quebrada, tá? Uma angulação mais reta nas espadas do cavalo ali, em relação ao pescoço e dorso, tá bom? O pescoço está indo para um lado e todo o corpo está jogando o peso para fora, tá bom? Vou mostrar na próxima imagem para vocês outro detalhe que acontece muito na falsa encurvatura. Analisando essa imagem agora, como eu disse, o detalhe que acontece na falsa encurvatura, reparem no cavalo da esquerda, tá? Posterior dele, o posterior esquerdo projetando para fora e o anterior direito se projetando para fora do corpo, tá bom? Ou seja, ele está um cavalo desequilibrado. Notem no cavalo da direita que o posterior de dentro dele, o posterior esquerdo, está projetando para baixo da massa e os anteriores também estão embaixo da massa, ou seja, projetando todo o corpo dele para frente. Isso demonstra que o cavalo está completamente equilibrado, tá bom? Enquanto que o cavalo da esquerda está um cavalo desequilibrado. Notem que até na postura da cabeça você consegue ver mais o lado de dentro do que o lado de fora, mostrando um total desequilíbrio. Agora vamos passar para a próxima imagem para descobrir por que isso acontece. Existem vários motivos
que vão ocasionar a encurvatura correta e a falsa encurvatura, tá bom? Mas o motivo principal é a equitação do cavaleiro. Tá bom? Se um cavaleiro tem uma equitação boa, ele consegue entender, ele sabe o que está fazendo, ele consegue entender o cavalo dele, você vai conseguir uma boa encurvatura do seu cavalo. Onde o cavaleiro trabalha tem uma equitação que ele trabalha mais pela força, digamos assim, não tendo uma boa equitação, provavelmente o seu cavalo vai encurvar, mas vai ter uma falsa encurvatura. Notem só o motivo disso. O cavalo da esquerda, que é a falsa encurvatura, o cavaleiro trouxe mais pela mão, ou seja, tentou encurvar o cavalo, usando apenas as mãos, ou seja, força na boca do cavalo. E o cavalo da direita, onde ele está com a encurvatura correta, o cavaleiro começou a usar perna, assento, pressionando perna para empurrar o cavalo para frente, colocando ele para cima da embocadura, ajudando ele na encurvatura correta. Tá bom, pessoal? Então, o treinamento não depende apenas do cavalo, depende dos dois, do cavalo e do cavaleiro. Tanto o cavalo tem que evoluir, como o cavaleiro também tem que se aprimorar na sua equitação, no seu treinamento, na sua forma de interagir com o cavalo. Bom, pessoal, acabamos de mostrar todas as imagens. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, deixe no comentário aí, que nós vamos fazer um próximo vídeo para sanar todas as dúvidas a respeito da encurvatura, tá bom? Já que nós vimos na teoria, mostrar um pouquinho na prática agora o que eu quero com o meu cavalo aqui, trabalhando em encurvatura. Bom, vou começar montando aqui. Esse é um cavalo que já está pronto, ele já faz a encurvatura e toda a reunião, a flexão que a gente fala, a flexão cervical, cervical do pescoço, que é a famosa flexão de nuca. Então, lembrando, ele está trotando aqui, ó. Eu quero que o meu cavalo olhe para dentro, eu veja de cima a mesma quantidade da cabeça aqui até no focinho, uma linha reta, que ele esteja trabalhando, a cabeça bem posicionada, o corpo todo arqueado na minha mão aqui, na minha perna, tá? Eu vou apertando perna para arquear o corpo dele e vou ajudando ele a arquear também com as rédeas, direcionando a minha mão aqui, ó, notando que o posterior dele entrando embaixo da massa para ajudar na reunião e a frente caminhando para onde o focinho está apontando, tá? Levemente para dentro do círculo e indo para frente. E assim nós vamos trabalhando a nossa encurvatura corretamente, tá bom? Se você faz desse jeito do seu cavalo, parabéns. Se não faz, ainda não está conseguindo ter essa encurvatura, continue trabalhando, porque esse é o processo de doma e treinamento do cavalo. Não é da noite para o dia, não é num passe de mágica, tá bom? Depende de muito trabalho e dedicação do treinador. Bom trabalho para vocês e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.